Se você está cansado de não saber o que pode comer e o que não pode comer para o diabetes, se você é daqueles que tomam um café da manhã e a glicose dispara, mas no final da tarde ela está lá embaixo fazendo hipoglicemia, esse vídeo é para você, porque eu vou te ensinar como que você consegue entender melhor quais os grupos de alimentos, e aqui eu separei 7 grupos de alimentos principal para você entender o que é que tem dentro daqueles alimentos e a partir daí começar a fazer melhores escolhas no seu dia a dia e ter uma glicose pelo menos mais estável e, se possível, diminuindo cada vez mais e controlando melhor a sua glicose. Meu nome é Vitor Miranda, sou médico, fiz residência em medicina do exercício e do esporte, mas escolhi tratar de pacientes diabéticos e não de atletas, utilizando tudo que há de melhor na ciência do exercício e na ciência da alimentação junto com os remédios para te ajudar a controlar melhor sua glicose e deixar o diabetes tipo 2 bem controlado. Vamos lá, sem mais delongas. No final desse vídeo tem um presente, tá? Eu organizei tudo que eu falei aqui em um material, eu vou te explicar como você consegue baixar esse material no seu celular para você consultar quando tiver dúvidas. Combinado? Então fica até o final do vídeo que eu te entrego esse link. E eu preparei uma surpresa para o final desse vídeo, mas tem uma condição. Se esse vídeo chegar a 1000 curtidas, a gente está com um canal novo aqui no YouTube, então eu vou colocar essa meta de 1000 curtidas. Batendo 1000 curtidas, vou liberar o resumo inteiro desse vídeo com cada um dos grupos de alimentos ali para te ajudar a consultar quando você tiver dúvida. Aí você não precisa ficar voltando no vídeo para procurar ali a informação. Você vai ter isso no seu celular, de preferência no seu WhatsApp, durante o dia todo. Bateu a dúvida, é só olhar e acertar melhor a sua alimentação. Combinado? Então já deixa o like aqui, já deixa a curtida nesse vídeo pra gente chegar nas 1000 e eu liberar esse material para vocês. E 1000 curtidas é bem fácil de atingir porque nós somos quase 20 milhões de pacientes diabéticos no Brasil, fora os pré-diabéticos. Então eu coloquei um número bem fácil da gente atingir aqui. Mas vamos lá, sem mais delongas. O primeiro alimento que vai te ajudar a controlar muito a sua glicose é a lichia. Eu já imagino a sua cara de decepção ouvindo isso aqui. Lichia, que fruta é essa? Eu mesmo nunca comprei uma lichia na vida. E eu comecei esse vídeo fazendo essa brincadeira aqui, pessoal, porque não tem que inventar moda para controlar a glicose na alimentação. Não tem que colocar alimento caro, alimento difícil, alimento chique, alimento da moda. Não precisa disso, tá? Controlar o diabetes com alimentação é muito mais fácil do que parece. E às vezes muito mais fácil do que vendem por aí. E é por isso que nesse vídeo aqui eu vou te ensinar. E o primeiro grupo de alimentos que eu quero que você preste atenção é o grupo das carnes. Exatamente, carne. Qual delas? Qualquer uma. De boi, de porco, de frango, peixe. Todas essas, elas têm praticamente zero de açúcar dentro da carne. Então, exagerando muito aqui, se você comer 1 quilo de carne, a sua glicose não aumenta. Isso é muito importante você, diabético, aprender, porque tem alimentos que têm mais carboidrato, a gente vai falar mais disso, e tem alimentos que não têm carboidrato. Nessa fase de controle da glicose, qual que é o ideal? Você reduzir os alimentos que têm mais carboidrato e você colocar no lugar os alimentos que não têm carboidrato, porque aí a glicose não sobe. E a carne é o principal grupo desses. Então, já te dou uma dica aí para o seu almoço. Se você está com dificuldade de controlar a sua glicose e não está sabendo como que você vai se organizar para isso, faça um teste simples. Diminua um pouco do arroz ou do feijão, ou dos dois, e coloque um pouco mais de carne. Você vai ver que a sua glicose 2 horas depois do almoço vai começar a vir mais baixa, sem ficar com fome e sem passar vontade, porque você não cortou o arroz para sempre, você apenas diminuiu um pouco do feijão, aumentou um pouco de carne, só que você tirou o arroz e o feijão que tem carboidrato, né, que tem esse açúcar, então você tirou um pouco de açúcar e colocou algo no lugar que não tem nada. Ou seja, o que importa aqui é que você diminuiu o açúcar e aumentou algo que não tem açúcar, né? Que no caso aqui é a proteína. E a sua glicose vai agradecer e ela vai começar a baixar gradualmente. Faça esse teste aí na sua casa depois de 2 horas depois da refeição que você vai ver que a glicose está baixando. O segundo grupo é o grupo das oleaginosas, as castanhas, tá? Por que eu trouxe essas aqui e eu tenho um adendo? A gente tem que ter cuidado com um ponto delas. Elas não têm quase nada de carboidrato e elas têm gordura no lugar. Isso é bom porque a glicose não aumenta. Mas se você encher a mão de amendoim, encher a mão de castanha, você vai, se estiver trocando isso, por exemplo, por um pão de sal, é bom, porque você diminuiu o açúcar que está no pão, né, o carboidrato do pão, e colocou ali a castanha que tem quase nada de açúcar também. Só que aqui tem um detalhe que é muita caloria. Então, as castanhas, né, as oleaginosas, elas são ótimas opções para você fazer substituições, aquelas no meio da tarde, onde você vai esperar uma refeição chegar. Então, por exemplo, fiz um bom almoço, deu ali 3h30 da tarde, minha janta é às 6. Comecei a ficar com fome. Ao invés de comer um pão de sal, um bolo, um pão de queijo, 2 bananas, você come um pouquinho de castanha. E aqui, gente, estou falando de 6, 7, 8 castanhas, tá bom? Não é para abusar muito, não.
porque senão você não vai ter uma glicose tão alta, mas você vai ganhar peso. E depois, em outros vídeos, eu vou te explicar a relação do peso com diabetes. Mas se você está aí no meio da sua tarde comendo 2 fatias de bolo, ou por exemplo uma banana, que numa banana só tem 15 gramas de açúcar, você pode trocar essa banana por um pouquinho de castanha, um pouquinho de amendoim, que você vai colocar ali um pouco de gordura sem carboidrato. E isso vai fazer a sua glicose abaixar também. Agora imagina só, 15 gramas da banana por dia, vezes 30, quanto que dá? Faz a conta rápida aí. 450 gramas de açúcar no mês. É meio pacotinho de açúcar que você tira do seu organismo por mês, só mudando essa banana no meio da tarde, colocando um pouco de castanha. Então vale muito a pena e a sua glicose vai começar a cair. Vamos pro terceiro grupo então. E se esse vídeo estiver legal, não se esqueça de curtir pra gente bater a nossa meta de curtidas, tá? Uma opção boa no meio da tarde para você combinar com a sua castanha é o quê? É o queijo. Se você fizer um pouquinho de castanha com um pedaço de queijo, é uma ótima refeição combinando ali proteínas e gorduras, e o queijo também é um dos alimentos que não aumenta a glicose. Ele tem muito pouco carboidrato. Ah, Vitor, meu médico disse que o queijo, aumenta o colesterol. Meu médico disse que a gordura faz mal. E eu sei que isso é uma coisa que a gente escuta muito por aí. Só que nós precisamos colocar as coisas em prioridade aqui, para você entender. Se a sua glicose está alta, nós temos um problema. Se o seu colesterol está alto, nós também temos um problema. Só que a alimentação influencia muito mais na glicose do que no colesterol. Comer muita gordura de fonte animal pode aumentar o seu colesterol? Pode. Anota aí, isso aqui não é mentira. Então, o seu médico está certo em algum ponto ali. Agora, comer carboidrato aumenta a sua glicose? Com absoluta certeza. Então, eu estou trocando uma certeza da glicose por uma possibilidade aqui do queijo. E outra, eu não estou te falando para comer um queijo sozinho, entendeu? Eu estou te falando para comer um pedacinho de queijo. E a gente vai controlar isso com exames. Se você trocou e seu colesterol disparou, a gente vai ter que mudar esse queijo aqui. Colocar um queijo mais magro, diminuir a quantidade, a gente vai ajustando. Faz parte, normal. E outra, também temos medicações que controlam o colesterol e muito provavelmente você que é diabético já está tomando essa medicação e seu colesterol já deve estar bem controlado. Só que, se a sua hemoglobina glicada estiver alta, especialmente acima de 6,5, eu te garanto que se você trocar o seu lanche da tarde, que tem aí frutas, carboidratos, pães, bolo e tudo mais, por um pedacinho de queijo, uma castanha, a glicose abaixa e seu médico vai ficar feliz com você. Combinado? Então esse é o terceiro grupo, o queijo. E se você é um mineiro igual eu, você tem tudo do bom e do melhor aí perto de casa para não errar no seu lanche da tarde. Agora me conta aqui, 2 fatias de pão, manteiga e um pedacinho de queijo. Muitos brasileiros fazem o lanche ou até o café da manhã assim. 2 fatias de pão integral, com um pouquinho de manteiga, uns colocam margarina, um pedacinho de queijo, uma banana, um copinho de leite, um copo de café. Esse é o café da tarde, o café da manhã de muitos brasileiros. Agora eu queria te fazer uma provocação aqui para você ver essa glicose baixando aí já nos próximos dias. Substitua esse pão por ovo mexido. O ovo é o quarto grupo aqui de alimentos que eu trago para vocês. Porque no ovo a gente tem uma quantidade muito boa de proteína, um grupo muito bom de gordura e várias vitaminas e minerais. O pessoal toma muito polivitamínico por aí, mas o polivitamínico de verdade é uma boa dúzia de ovos, tá? Agora, se você tirar 2 fatias de pão de manhã, você está tirando mais ou menos, vou arredondar para ficar fácil a conta, 20 gramas de carboidrato do seu dia. Ah, Vitor, eu não consigo tirar todo o pão. Então, ao invés de fazer 2 fatias de pão, faça uma fatia de pão com os 2 ovos. Essa troca é importante você aprender, não precisa cortar para sempre. Mas só de você diminuir. Ah, de manhã eu fazia 2 fatias de pão, agora eu faço uma. Eu fazia 2 fatias de pão com uma banana, agora eu faço só uma fatia de pão com 2 ovos e queijo. A sua glicose vai abaixar. Por que eu estou te falando isso, gente? Porque eu faço isso todo dia no meu consultório. É assim que eu oriento os pacientes, junto com os remédios, a organizar a glicose. Porque eu posso te dar todos os remédios que existem hoje aqui no Brasil, são vários e alguns muito caros. Vai ajudar a controlar a sua glicose, tenho certeza. Só que se você fizer a sua parte agora que você tem as informações certas nas mãos, a glicose abaixa muito mais rápido, ela abaixa com muito mais segurança e com muito mais economia. Você vai gastar muito menos com remédio colocando isso em prática. Combinado? Quarto alimento então, os ovos. Indo nessa linha da roça, né? Ovo, queijo, não posso esquecer de falar do quê? Do leite. O leite integral. Por muitos anos o pessoal bateu nesse leite integral como se fosse a pior coisa do mundo por causa da gordura. O tempo passou e essa gordura, ela continua tendo um impacto que não é tão positivo quando a gente toma muitas quantidades. Só que eu sei que essa gordura no leite
Um copinho por dia não é capaz de fazer seu colesterol disparar, não é capaz de aumentar o seu risco vascular. Isso está mais do que provado. Agora, ser sedentário, fumar, ficar acima do peso e ter a glicose alta, com a pressão alta também, aí sim o seu risco cardiovascular vai lá para cima. Então vamos fazer um teste. Eu sei que você já está aí há vários anos tentando controlar a glicose e não consegue. Troca alguns alimentos do seu dia a dia e coloca um copo de leite, especialmente, sabe qual? Antes de dormir. Quantos pacientes nas nossas conversas eu pergunto, o que o senhor come antes de dormir? Ah, eu como 8 bolachinhas água e sal. Meu Deus, bolacha água e sal tem muito açúcar. Cada bolachinha água e sal, vai depender da marca aí, tem 2 a 4 gramas de açúcar. Vamos colocar 3 aqui para arredondar. Se você come 8 bolachinhas água e sal, nós estamos falando aqui de 24 gramas de carboidrato. Antes de dormir, a troco de nada, só para não dormir de estômago vazio. Então, se não é para dormir de estômago vazio, coloca um copo de leite, algo mais fácil, vai passar bem, vai digerir bem, tem uma quantidade boa de proteína, tem uma quantidade boa de gordura e, especialmente, vitaminas, e tem um mineral aqui que às vezes você está tomando um comprimido dele todo dia, sendo que podia tomar um copão de leite, que é o cálcio. Então, nos alimentos naturais aí, não na bolachinha água e sal, a gente tem muito mais do que só calorias, a gente tem nutrientes, tem vitaminas. Eu tenho certeza que se você trocar o seu lanchinho da noite por um copo de leite, a sua glicose fica melhor, fica mais baixa. Agora toma cuidado quem usa insulina ou outras medicações que abaixam a glicose, como glimepirida, glicazida, glibenclamida, são medicações que têm o potencial de causar hipoglicemia. Não faça mudança sem antes conversar com o seu nutricionista, sem antes conversar com o seu médico, porque se você amanhã acordar super disposto, cortar todos os alimentos que eu te sugeri aqui, colocar as proteínas e gorduras no lugar, a sua glicose vai cair. E se você não ajustar o remédio, vai fazer hipoglicemia, tá? Isso pode ser muito ruim se você não tiver sido avisado sobre como trocar essas medicações ao longo dos próximos dias. Mas isso acontece, isso é positivo quando bem combinado. O sexto grupo aqui é um grupo muito comum das verduras e legumes. Eu deixei ele quase pro final, porque assim, se eu começasse o vídeo falando, aumenta a verdura, aumenta legumes, você ia falar, nossa, mas abri um vídeo do YouTube aqui para escutar isso. Enfim, todo mundo fala isso. Mas eu vou trazer alguns pontos aqui que podem te ajudar. A presença de verduras e legumes, especialmente no almoço e no jantar, é muito importante por um motivo interessante aqui, a saciedade. Perder peso no diabetes é muito importante. E comer pouco atrapalha perder peso, porque você vai ficar com fome, com vontade de mastigar mais. Então, quando você coloca um bom prato, diminuindo o arroz e feijão, aumentando a carne, mas colocando ali tomate, cenoura, beterraba e os verdes, né, alface e tudo mais, mesmo que a cenoura tenha um pouquinho de açúcar, mesmo que a beterraba também tenha um pouquinho de açúcar, a quantidade ali é muito menor do que quando você coloca arroz branco, quando você coloca farinha, farofa e outras coisas como mandioca. Então é uma troca justa que vale a pena, tá bom? Sem contar que vai dar saciedade e vai trazer muitas fibras. E as fibras, a gente sabe que elas diminuem a velocidade com que o açúcar é absorvido no sangue. E aí dá tempo do seu corpo lidar com isso, evitando os picos de glicose após as refeições grandes, tá? Então eu sempre dou essa dica do legume para que você consiga melhorar a glicose, combinado? E caminhando para o final aqui, não esquecendo de deixar a curtida se esse vídeo fez sentido para você, espero que vocês tenham gostado. O sétimo grupo de alimentos que eu trouxe aqui é o grupo das bebidas zero. Refrigerante zero é a coisa mais saudável do mundo? Não. Tem corante, tem conservante, tem um monte de coisa ali que a gente não sabe o que é, mas eu tomo. Por quê? Eu gosto de tomar refrigerante e às vezes quando dá vontade, no final de semana, numa festa, no aniversário, no churrasco, vamos falar, entre nós aqui, vai ficar tomando água? O sabadão inteiro tomando água com gelo, água com limão, uma hora a gente enche o saco. Então, o refrigerante zero, as bebidas zero como um todo, são uma ótima opção para você minimizar os danos. Não é para tomar refrigerante o dia inteiro também não. Mas no final de semana, ao invés de tomar, por exemplo, um refrigerante lá que tem muito açúcar, um Guaraná que tem muito açúcar, troca pelo zero. A glicose já agradece. Porque numa latinha de normal, né, um refrigerante normal, tem mais ou menos ali 35 gramas de açúcar. Dá mais ou menos ali umas 8 colheres de açúcar de sopa. É muito açúcar. Agora você troca essas 2 latinhas que você tomou no final de semana por 2 latinhas zero, você tirou 16 colheres de açúcar, 70 gramas de carboidrato do seu dia. É muito. E a glicose vai agradecer. Então, no seu dia a dia, evite o refrigerante por um bem maior da saúde aí.
Mas no final de semana, se deu vontade de tomar refrigerante, está calorão, toma um refri, mas toma o zero, tá bom? E também álcool, se você conseguir colocar a cerveja zero, tem um impacto menor do álcool ali. Eu sei que eu vou deixar esse assunto para outro vídeo, mas também ele poderia te ajudar, combinado? Olha só o que acontece quando os seguidores entendem, assim como você está entendendo nesse vídeo aqui, e colocam em prática as dicas que eu estou dando. Vou ler o comentário da Linda para vocês. Há 3 meses descobri que estou com diabetes tipo 2. Estava em 339 em jejum. Agora mede 98 a 115 jejum. Agradeço a você, Dr. Vitor, que nos ajuda muito. Comprei um aparelho para saber se o que eu como sobe o diabetes ou não. Olha, ela faz o teste de almoçar e medir a glicose 2 horas depois. Isso é maravilhoso, porque agora ela consegue tirar a prova dos 10, né? Ao invés dela, eu acredito nesse médico, acredito naquele outro médico, não. Ela pegou a informação e testou. Testou, funcionou? No caso dela que saiu de 334 para 98 a 115, funcionou demais. Parabéns, Leda, pela dedicação, por ter estudado e ter colocado em prática, tá? Então faça você também esse teste, porque mais do que acreditar no que eu tô falando, você tem que pegar a informação e testar. Se deu certo, vem cá e me agradece. Se não deu, vem cá e fala, doutor, fiz e não deu certo. Faz esse negócio direito aí, explica direito pra gente porque não tá funcionando. E eu vou te agradecer por ter me contado que não tá funcionando, tá bom? Mas tudo que eu trago aqui já é baseado em anos de trabalho que eu faço, especialmente com pacientes diabéticos e no SUS também, para que eles consigam melhorar a glicose sem ter que gastar mais dinheiro. E agora eu vou te entregar o que eu prometi, batendo 1000 curtidas, não esqueça de curtir esse vídeo. Aqui embaixo vai ter um link. Nesse link você vai clicar e vai ter o resumo dessas informações que eu coloquei aqui hoje para você não ficar mais sem saber o que você pode comer e o que você não pode comer para controlar melhor o seu diabetes tipo 2, tá? Então na descrição desse vídeo aqui você consegue encontrar esse link e faça um ótimo proveito desse material. E não se esqueça do mais importante, já se inscreve nesse canal para que nos próximos vídeos você também seja impactado e receba as melhores informações de como controlar e até reverter o seu diabetes tipo 2. Um grande abraço e até mais!